tarde. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Oi. Teve no Maraca ontem e vai ter no Globo Esporte de hoje. Claro, o Ryan tá jogando demais, botou o clássico no bolso, desequilibrou a parada a favor do Vasco, tirou onda, inclusive, com o Fluminense na comemoração do gol. Oi. Boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Oi. Boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? É a pergunta que não sai da boca e da cabeça dos vascaínos. Pelo horário, boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Melhor que ela, só a resposta. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Oi. Muito feliz por ele, é um grande jogador, um craque, nossa joia. Ver ele performando dessa forma é muito bom para todo mundo que vive o Vasco. O fator de desequilíbrio no clássico. Puderam encontrar os goles no momento justo. Eles encontraram os gols nos momentos certos do primeiro tempo e do segundo tempo. Não foi por um domínio, simplesmente pela aparição de um jogador que desequilibra qualquer tipo de defesa. Genera desequilíbrio a qualquer tipo de defesa. Poderia ter sido Germán Cano. O argentino perdeu ótima chance. Cara a cara com Léo Jardim, bem no comecinho, aos 3 minutos de jogo. Os 15 minutos iniciais foram de domínio tricolor, até Felipe Coutinho colocar a bola no chão e o controle mudar de mãos. Paulo Henrique voltou da seleção grandão. Foi ele quem roubou a bola e começou a jogada do primeiro gol. Tabela com Nuno Moreira até chegar em Ryan. Oi. Domínio, giro cercado por 2 e chute fulminante. Boa noite. Será que vai ter gol do Ryan? Um clássico de quem só tem 19 anos. Boa noite. Será que vai ter... O desvio em Freitas tirou o Fábio da jogada. Ele é um jogador que tem que estar no radar de Copa do Mundo. O Ryan de hoje, ele tem tudo para o dia amanhã ser melhor que o de hoje, porque ele está crescendo cada vez mais. Ele é um jogador muito especial. Ryan tem um quê de moleque peladeiro, destemido e provocador. No primeiro turno, comemorou o gol do João Vitor, mostrando a letra C para a torcida do Fluminense. Dedo na ferida tricolor da terceira divisão. Dia desses, aqui mesmo no Globo Esporte, disse que fugiria de polêmica. É do jogo, mas não vou fazer de novo. Só que é mais forte que ele. 16 gols no ano, 6 nas últimas 6 partidas. Ele é um jogador ágil, um jogador canhoto, um jogador que dribla e um jogador que sabe construir. Ele é um jogador que chuta com muita precisão de qualquer lugar. Sem qualquer pudor ou porém com distância, o segundo gol começou com ele. Em mais um chute potente de fora da área, Fábio quis encaixar e espalmou mal. Andrés Gomes tentou, mas acabou travado. Nuno Moreira não desperdiçou. Vantagem aumentada. Aos 5 do segundo tempo, o Fluminense não teve forças. Falhou na tentativa de mudar o cenário. Gritos de olé, ouvidos antes mesmo dos 40 minutos. Maracanã com mais de 53 mil presentes, maioria vascaína, em festa. O Vasco chega a 3 vitórias seguidas no campeonato. Primeira vez que o time vence um clássico carioca desde a chegada do Fernando Diniz. De quebra, freia a perseguição do Fluminense ao G6 e começa a enxergar a zona de classificação da Libertadores. Eu acho que o Vasco era para ter posicionado mais acima na tabela, com certeza. Se a gente vai conseguir avançar mais, o tempo vai dizer. Mas o elenco, a gente tem um elenco muito bom. Na prévia da semifinal da Copa do Brasil, o Vasco dá uma prova de força. Ao Fluminense, lições e tempo para evoluir. Las copas ustedes lo conocen bien. Nas Copas é preciso saber jogar um confronto de 180 minutos. Aproveitar os momentos. Para a semifinal, a contundência será a chave. E isso é importante no futebol. Assunto para dezembro. Oi, boa noite. Teve gol do Ryan. 5 vitórias. Nos últimos 6 jogos, Vasco subiu então para o 8º lugar, sonhando com uma vaga na Libertadores, sim.
Ainda são 7 pontos para o Bahia, que está fechando o G6, mas dependendo de quem ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil, esse G6 aí pode virar G7, pode virar G8. O próprio Vasco pode ganhar a Copa do Brasil, né? Então é um sonho muito real para o Vasco. Agora se liga, mais um detalhe, classificação do segundo turno. Onde está o Vasco, gente? O Vasco tem a terceira melhor campanha, coladinho no Palmeiras e no Flamengo. Que evolução desse time do Vasco. Primeiro, olha o seguinte. Ih, lá vem ele. Não pode, não, entendeu? Não olha pode, só, menino. antes de eu falar do jogo em si... Do jogo. Eu preciso falar sobre Felipe Coutinho. Aqui nesse programa, Vene, logo quando ele chegou, eu trouxe uma aspa muito forte, inclusive. Qual? Eu falei, pra mim, depois do Neymar, o Felipe Coutinho é o jogador com mais talento do futebol brasileiro nos últimos 15 anos. Da geração dele, tem o Neymar, que é de outra prateleira em relação a talento, e depois vem o Felipe Coutinho. Ninguém à frente dele. Ninguém. A torcida tricolor, inclusive, foi a que mais cortou essa minha fala. Pra debochar quando o Coutinho jogava mal, falar que eu não entendia nada de bola. Aí eu queria perguntar pra eles, ontem foi Rio Fashion Week? E por quê? Teve um desfile ontem no Maracanã. Foi um desfile que aconteceu. E o maior protagonista do desfile se chamou Felipe Coutinho. Porque pra você também que gosta de ver futebol olhando o aplicativo de celular, talvez você não tenha conseguido enxergar o que aconteceu ontem. Felipe Coutinho, ele desfilou no Maracanã. Foi uma atuação que a frase colocou o jogo no bolso, talvez não tenha sido tão literal quanto eu consegui ver lá de pertinho. Ele deu caneta, ele driblou, ele foi lá no Léo Jardim para buscar a bola, ele virou volante, ele virou meia, atacante, ele brigava com o time, ele fez absolutamente tudo. Se o Maracanã tivesse um livro de história, essa atuação tinha que estar lá. Cadê os lances do Coutinho? da fama? Cadê os lances do Coutinho? Ele tá lá? Não, assim. Ainda não, né? O Coutinho tá na calçada lá com os pés lá? Não, ainda né? não. Cadê? A gente separou os lances do Coutinho, foi realmente uma noite mágica cara, do que Coutinho. Absurdo de jogo desse cara. Vai botar, ainda não tá na tela não. Mas olha só, ô Pedrosa, parecia ontem que o clima estava muito favorável pro Vasco, né? E os primeiros minutos, na verdade, foram muito soberanos do Fluminense. E aí, como qualquer grande clássico carioca, clássico regional, um lance perdido pode ser um lance fatal. Verdade. E aí o Léo Jardim contribui muito para esse placar. Quando ele pega aquela finalização do Cano, até ali o Fluminense mandava na partida e depois o placar explica um pouco. O que aconteceu, Lucas Pedrosa, no Maracanã ontem? A gente já está separando as imagens do Coutinho Perfeito. aqui. Falando do jogo em si, de fato. Eu acho que quando você olha para o Maracanã com o Vasco mandante, você vê 53 mil pessoas presentes, maioria esmagadora do Vasco da Gama. Então isso também fez esse clima que você falou. Tudo que a torcida do Vasco conseguiu fazer ontem no Maracanã lembrou os grandes dias da torcida do Vasco dentro desse estádio histórico, desse palco que o Vasco também... Vamos botando até as imagens da torcida, Perfeito. Que a gente também tem essas imagens. Que o Vasco também pode chamar de sua casa, digamos assim. E aí, no primeiro momento, nos primeiros 15 minutos, o jogo foi do Fluminense. Eu acho que o Zubeldia conseguiu colocar uma pressão alta ali na saída de bola. O Zubeldia conseguiu fazer com que o time do Fluminense tivesse uma oportunidade justamente nessa pressão alta, em que o Barros perde a bola, dá até para discutir se foi falta ou não, mas naquele momento o Wagner Nascimento acabou optando por não dar falta, e aí depois o Cano sai cara a cara. E o Cano é um especialista, ele é um cara que ama fazer gol. O Léo Jardim faz uma defesa que é um milagre. Se não fosse o Léo Jardim naquele momento, tudo o que o Vasco construiu dentro da partida não iria acontecer. O jogo seria outro. E ele conseguiu fazer um milagre naquela defesa queima-roupa, cara a cara com o Germancano. A partir dali, o Fernando Diniz começou a orientar a equipe. E ele já tinha pedido pro Rayan: Rayan, sai da posição de centroavante, porque naquele momento que você tá ali entre os zagueiros, ainda mais com o Thiago Silva da vida te marcando, você vai ficar sumido. E eu preciso que você participe da construção. Nessa, o Felipe Coutinho, o Barros, entre outros, já estavam conseguindo se adaptar um pouco mais no jogo. O Barros na posição de volante, o Tietê também ontem fez uma boa partida, inclusive, e aí o Vasco começou a entrar no jogo, por quê? Porque o Coutinho desceu a linha, o Rayan começou a se deslocar e provocou o desencaixe na defesa do Fluminense. Paulo Henrique, na primeira descida que ele teve oportunidade,
criou a chance do gol, justamente com o Nuno Moreira, numa mexida que o Diniz fez durante o jogo, que ele coloca o Andrés Gomes para a esquerda e desce o Nuno lá para a direita, mais um mérito do Fernando Diniz, e aí sai o gol com o Paulo Henrique tocando para o Ryan conseguindo com toda a qualidade dele, de fato eu tô brincando aqui sobre cometa e tudo mais, mas ele é um atropelo, é um moleque muito objetivo, é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Hoje a seleção do Campeonato Brasileiro tem que ter o Ryan e ele consegue fazer 1-0 para tranquilizar a atuação do Vasco naquele momento ali. O Fluminense até teve outras oportunidades, mas de forma muito mais esporádica. E aí começa o recital do Felipe Coutinho, da dupla de zaga do Vasco da Gama, o Carlos Cuesta e o Robert Renan, que fizeram uma partida impecável. E até uma informação, os 3 jogos que o Vasco venceu por 2-0 sem tomar gol foram com a dupla Robert Renan e Cuesta. Então isso mostra como a chegada do Barros e desses 2 jogadores tornou o Vasco um time muito mais consistente. No segundo tempo, gente, foi baile. O Fluminense praticamente não jogou. E a torcida do Vasco cantou olé por quase 2 minutos. A torcida do Vasco cansou de gritar olé. Inclusive, você olha para as substituições do Fernando Diniz, são todas substituições ofensivas. Ele coloca GB, Matheus França, Verrete, ele coloca todo mundo para frente e coloca o Cocão na vaga do Tietê porque o Tietê cansou. Por ter corrido muito, por ter feito também uma grande partida. Então assim, cara, olha, eu vou ser sincero pra você, o torcedor do Vasco tem todo o direito e na razão de estar animado, de estar empolgado, porque nos últimos 10 anos, vou botar aí nos últimos 10 anos, o Vasco nunca teve um time tão consistente e nunca teve um time que jogasse futebol. Não é só vencer, não é só pontuar, não é só você estar na parte de cima da tabela, o Vasco joga futebol, dá gosto de ver. O torcedor do Vasco que foi ao Maracanã ontem, ele viu um espetáculo de fato. Então isso é muito mérito do trabalho que a diretoria fez nessa segunda janela principalmente, muito mérito do trabalho do Fernando Diniz, que consegue potencializar cada atleta que ele treina, e muito mérito também desses jogadores, que conseguiram entender o que é o Vasco da Gama, a estrutura do que é o Vasco da Gama, e hoje o Vasco caminha devagarzinho, numa trajetória que ainda precisa de muito tempo, de uma longa trajetória, de um longo caminho para voltar a ser o gigante que sempre foi. Mas o fato é, se o Vasco em vários anos não esteve nesse caminho, nesse ano o Vasco está nesse caminho, de voltar a ser o Vasco. E é isso que dá orgulho ao vascaíno. E ontem 4 elementos mostram o que é muito fundamental, 4 elementos fundamentais no futebol. Primeiro é a torcida, é a festa. Isso o Vasco faz toda hora aí em São Januário ou no Maracanã. Ontem o clima estava muito favorável, porque para quem não sabe, o jogo foi no Maracanã, mas o Vasco, lá o escudo primeiro, o Vasco era o mandante dessa partida. Então levou a maioria para as arquibancadas do Maracanã. Um clima aí, um ponto favorável para o Vasco. O segundo ponto favorável, um treinador que chegou e teve tempo para encaixar e agora o time está completamente encaixado e adaptado ao seu estilo de jogo. Um terceiro ponto que é jogadores fora de série, jogadores de outras prateleiras, jogadores que fazem a diferença, pode ser nessa ordem, fazendo a diferença. Ontem o Coutinho jogou por música, o Pedrosa já ficou aqui muitos minutos falando bem do Coutinho. E aí tudo vai alimentando um clima positivo. E o quarto e último, não menos importante, uma segunda janela que faz toda a diferença na temporada. Eu falo antes nesse programa, se você mexe bem na segunda janela, se você traz gente que faz a diferença, você se coloca em outro lugar na tabela. E essa dupla de zaga para o Vasco da Gama, ela faz toda a diferença para deixar essa regularidade que o Vasco tem, o Vene Casagrande. A dupla de zaga juntamente com o retorno do Cauã Barros. Eu acho que esses 3 jogadores dão uma consistência defensiva, que é o grande problema do Fernando Diniz, porque o Fernando Diniz precisa encontrar esse equilíbrio, porque ele faz muitos gols, mas a equipe dele também vem sofrendo muitos gols. Só que com a chegada desses 3 jogadores, esses 3 reforços na janela de transferência, a gente pôde ver um Vasco da Gama totalmente diferente. Tanto é que se você pegar um recorte, o Vasco antes das contratações e pós-contratações, são números diferentes, óbvio, melhorou bastante, inclusive. Inclusive o desempenho, não foram só os números, porque a gente está vendo o Vasco colecionar vitórias. Então, eu acho que passa por cima disso tudo que você falou. Claro, tem um lado também do adversário que eu acho que o Zubeldia acabou fazendo escolhas erradas quando ele começa com o Germancano, e eu sei que muita gente vai falar engenheiro de obra pronta, porque se ele fizesse o gol ali no começo do jogo, a história poderia ser diferente. Mas eu, quando saiu a escalação, eu, entre aspas, critiquei comigo mesmo. Falei, opa, por que não começar com o John Kennedy? E a gente vive falando que o campo fala. No lado Vasco da Gama, o que o Diniz fez? Ele manteve o Verrete no banco de reservas e manteve aquilo que estava dando certo, que é a trinca ofensiva
defensiva com o Nuno, Andres e o próprio Ryan. No Fluminense, a gente não pôde ver isso, porque o John Kennedy vem pedindo passagem. E a gente falou isso aqui na sexta-feira. Acho que chegou o momento do John Kennedy ser titular. E aí ele vai e coloca o Cano. E a gente pôde ver um John Kennedy, um Lúcio, ele se entendendo bastante dentro de campo. Mas quando ele botou o John Kennedy na segunda etapa, já era tarde demais. Enfim, o Vasco já tinha feito 2-0, o próprio Fluminense não conseguia reagir. Então acho que são escolhas que o Zubeldia ainda está entendendo o elenco dele. Mas a vitória do Vasco da Gama foi puramente mérito da equipe do Vasco. Foi o que o Pedrosa falou. A gente está vendo o Vasco da Gama vivendo seu melhor momento na temporada e nos últimos anos. Então, vamos olhar até aqui os números do Diniz, ficar otimista de fato mesmo, porque tem que pensar na parte de cima da tabela. Olha só, ele classificado para a semifinal da Copa do Brasil, esses são os últimos 10 jogos do Vasco na temporada, obviamente com o Fernando Diniz. São 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, tá? E no retorno do Brasileirão, quer dizer, a partir do segundo turno do Brasileirão, o Vasco, se só tivesse começado no segundo turno, o Vasco seria o terceiro colocado. Hoje o Vasco, juntando os 2 turnos, o Vasco está em 8º lugar. E aí encaixa muito com aquela sonora tão polêmica que o Pedrinho deu no início da temporada, né? Em que ele disse, o Vasco tem um time para ficar top 8, né? O Vasco é um time top 8 no Brasil. A gente até ficou aqui entrando num debate, será que é? Será que não é? O que acontece é, ele puxa uma responsabilidade muito grande quando ele fala isso no início da temporada. Mas eu acho que ele foi muito corajoso. E a coragem leva as pessoas ao topo. Tá aí, ele foi corajoso ao trazer o Diniz, a confiar no tipo de trabalho que ele pensa que é o trabalho correto, a seguir com as convicções dele. E hoje o Vasco tá aí desfrutando de uma competição, 2 competições de forma muito positiva, não só no Brasileiro, como também na semifinal da Copa do Brasil, Pedrosa. O grande mérito do Pedrinho e da diretoria foi, ele falou aquilo naquele momento no início da temporada e não era verdade, não era. Mas ele fez o Vasco ser o elenco top 8. Porque ele pega a segunda janela e traz as peças necessárias para que o Vasco possa estar nesse tipo de posição. Para mim, o maior mérito dele é ter conseguido se corrigir dentro do departamento de futebol, ter acreditado no Fernando Diniz, porque ele toma essa decisão e ele banca essa decisão de, é esse cara que eu acredito, é esse cara que a gente vai até o final. E o Fernando Diniz, junto com a Admar também, a diretoria do Vasco, cara, o Fernando Diniz, ele ligava para todos os reforços que o Vasco conseguiu contratar. Se não tivesse Fernando Diniz, esses caras não iriam vir jogar no Vasco. Isso tem que ser deixado claro. Claro, o Diniz, o Robert Renan é um grande exemplo, que toda hora o Diniz ligava pra ele. Robert Renan é um jogador, gente, que tem nível pra estar na primeira prateleira do futebol europeu. O Matheus França falou isso. O Matheus França é a mesma coisa. O Carlos Andrés Gomes, ele veio pra cá por quê? Porque o Diniz usa o argumento, tá vendo o Arias? Eu fiz o Arias ir pra seleção colombiana. Você quer isso também? Quero. E ele veio pra cá. Entre outros que eu poderia citar aqui, o Carlos Cuesta, a mesma coisa. Então, assim, o Fernando Diniz, ele é o grande ponto de virada do Vasco da Gama. Mas sem a anuência, sem o suporte do Pedrinho e da diretoria, isso jamais aconteceria. Porque teve um momento de oscilação e com razão a torcida do Vasco reclamava, porque não conseguia vencer, estava vendo novamente a questão do desespero do Z4 batendo a porta e o Pedrinho foi lá e falou, vou manter. E eu também achava naquele momento que tinha que manter, porque claramente o Vasco jogava melhor com a bola, mas precisava melhorar seu sistema defensivo. Chegaram os reforços, a diretoria trabalhou em conjunto com o departamento de futebol e o Vasco hoje é um time de futebol. É isso que eu posso citar. O mais importante é isso. Ser um time de futebol. Os números falam por si só. O Vasco compete, né, Pedrosa? E assim, eu queria fazer um elogio, porque eu vou ser muito sincero. Se o Admar Lopes entrar ali na porta, alguém vai saber quem é ele? Não. Eu vou. Não, eu também vou, porque eu sei porque eu vi foto e tal, não sei o quê. Nosso telespectador, né? Exatamente. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, é um cara que trabalha em silêncio. E é tipo de perfil de dirigente que eu curto bastante. É um cara que não gosta de aparecer, ou seja, ele põe o trabalho dele à frente de tudo. Você vê que ele não aparece nas câmeras, a gente não vê a entrevista do Admar, o cara trabalha em silêncio. Isso pra mim é um elogio. E ele fez uma janela de transferência muito boa, óbvio, juntamente com essas pessoas que o Pedrosa mencionou. O presidente Pedrinho, a participação do Fernando Diniz, mas eu acho que com a chegada do Admar Lopes, eu vi uma diretoria diferente no mercado. E quando eu falo diferente é nas contratações e também nas saídas, porque tiveram saídas importantes. Saídas essas que deram um alívio na folha salarial. Então fica o elogio ao Admar Lopes, que é um cara que
pouco aparece na frente das câmeras, mas nos bastidores, pelo visto, vem trabalhando bastante. E tem uma outra coisa que a gente falou de tantos elementos que trouxeram o Vasco até aqui, que é a torcida. Não só aquela torcida que está em todos os jogos, faz uma festa bonita como fez ontem no Maracanã, ou Lucas Pedrosa, que foi uma festa bem bonita. Espetáculo. Não só a torcida que está sempre apoiando o Vasco, não importa onde o Vasco estiver, mas também a torcida que às vezes larga um hatezinho. Sim. Porque o hate, gente, ele é um pouquinho... Não tô falando da internet, não. Tô falando desse negócio de torcida. É importante, como para toda situação política na vida, ter a situação e a oposição. Sem um ou outro, nada consegue evoluir. Sim. Porque se eu tô à frente de uma coisa e eu só consigo, obviamente, achar que as escolhas que eu fiz, porque se eu escolhi, eu acho que eu tô certa. As escolhas que eu fiz, elas estão certas, se não tem ninguém para falar assim, ó, não tá legal, não. Eu não vou refletir, eu não vou mudar, eu não vou sair do lugar comum. Que foi exatamente o que aconteceu, por exemplo, na fala do Pedrinho e quando começa o Fernando Diniz e que a torcida fica, não tá legal, não tá bacana, não é por aí, a gente quer a gente precisa de zaga, a defesa não tá legal. E o Pedrinho, que é um cara extremamente crítico e inteligente, olhou a situação e foi correr atrás. Sim. Que, obviamente, ele também tinha, obviamente, o olhar de entender que não estava bacana. Então, tudo isso forma uma fórmula perfeita para você evoluir na temporada, Pedrosa. Fernanda. Essa vontade, essa competição de vencer, de melhorar, né? Há quanto tempo o Vasco tá na lama? Há muito tempo. O torcedor que viu o Vasco lá na 17ª colocação, se ele não puder reclamar, acabou. Não vai ser mais clube grande, Verdade. não vai ser mais clube gigante. Então a torcida ela tem toda a razão de reclamar. É lógico que existem exageros e muita gente passa dos limites nessa reclamação. Perfeito. Muita gente passa dos limites. Perfeito. Que, graças a Deus, nunca foi o nosso caso aqui. Claro. Agora, a correção de rota, ela precisou acontecer. E a diretoria foi humilde o suficiente para olhar e falar assim, cara, não tá legal. E mesmo numa situação difícil de questão financeira, as negociações do Vasco, a maioria delas foi por empréstimo. Foi por empréstimo, o Vasco não gastou dinheiro. O dinheiro que o Vasco gastou é um dinheiro irrisório para o que se pede o futebol hoje, em relação a grandes investimentos. Então, assim, eu acho que, novamente, é uma sinergia mesmo. A torcida estava coberta de razão em cobrar, a diretoria precisava melhorar, precisava acertar alguns pontos. A chegada do Diniz e ele conseguindo também formar e trazer o senso de pertencimento a esses jogadores, que às vezes eu via uma batalha muito individual. Era um Verratti tentando fazer isso acontecer, era um Coutinho quando chegou tentando fazer isso acontecer, e o grupo não entendia o que era estar no Vasco da Gama. Sim, o privilégio verdade. e a vitrine que é o Vasco da Gama. E eu acho que o Fernando Diniz trouxe isso para esses caras. Pedrosa. E a base do Vasco da Gama, mais uma vez, salvando o Vasco. Com o Barros, com o Ryan, com o GB. Cara, nada mais Vasco do que isso. Tá voltando ao caminho porque tá olhando para a história e sendo o Vasco que sempre foi. Isso é verdade. E quando a gente fala aqui da oposição, da situação, não é uma questão política. Foi uma forma de comparação para entender como é importante ter alguém falando, não tá legal. Discordância. Opa, isso não é legal. E claro, nada, como o Pedrosa falou, de truculência, ameaçar a família. Por aí não é legal. A gente tá falando de futebol, de esporte, de competitividade. E a cobrança vai acontecer, mas ela também tem o seu limite. E eu acho que o Fernandão, ele já me ensinou algumas coisas. Uma delas foi que futebol não existe merecimento. Mas a gente sempre acaba trazendo isso para as análises, né? E se houve uma equipe merecedora ontem do resultado, foi o Vasco. Eu acho que a gente pode dividir o jogo em algumas partes. Até o primeiro gol do Vasco, eu acho que o Fluminense teve um pouco melhor no jogo, teve aquela boa oportunidade do Cano no início, que o árbitro foi muito bem, inclusive, ontem. Gostei da arbitragem do Wagner Nascimento Magalhães. Finalmente, a gente teve uma arbitragem que a gente vai chegar aqui hoje, não vai falar de lances capitais que houve erros. Isso aí. Felizmente, e o Wagner Magalhães, se eu não me engano, é aqui do Rio. É aqui do Rio. Aqui do Rio. Ele era meu árbitro preferido quando eu jogava. Sangue bom da fé, tu não jogava ele nunca? Fez um monte de M lá, eu fiquei um pouco com raiva dele, mas quando eu já não jogava mais. Não, então, pelo menos isso. Quando era aquele time lá, né? Sei, aquele. Ah, mas ele, tecnicamente, ele é muito bom, cara. E ontem eu gostei da atuação dele. Ele foi muito bem nesse lance, ele tá próximo, ele enxerga o lance perfeitamente. Alguém foi expulso no final do jogo. Ah, não, foi Palmeiras e Flamengo, viajei. Isso. Aí foi Piquerez lá e o auxiliar do Abel. Mas eu gostei porque ele deixou o jogo seguir em muitos momentos e eu achei os jogadores em campo também atrapalhando pouco a arbitragem. Óbvio que tem sempre uma ou outra pressão, mas a gente teve um jogo jogado ontem dentro do Maracanã. Depois que o Fluminense sofre o gol, para mim o time desaba. O restante do primeiro tempo é um controle do Vasco. Aí você tem no início do segundo tempo
um Fluminense ali com 5, 6 minutos bem, tendo mais a bola, tentando criar algumas oportunidades, mas aí depois o Vasco se impõe e chega um momento do segundo tempo que a situação fica constrangedora para o Fluminense, porque a gente viu o Vasco trocar passe por 3, 4, 5 minutos e ninguém chegando junto, ninguém parando o jogo, ninguém fazendo nada, pelo contrário, parecia que estavam observando o Vasco trocar passe. Não à toa a torcida começou a gritar olé. E aí o John Kennedy, que tinha entrado, tem que virar para todo mundo e falar: e aí, rapaziada, como é que vai ser? Vamos ver os caras tocando? Na hora do olé, se o PH não tivesse empolgado e não tentasse um bico de canhota... Verdade. Se ele rola o maluco, acho que era o Nuno, na entrada da área, o Diniz ficou louco com o PH, o Vasco veio toque, 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 toque. Chegou, aí o PH se empolgou também. Ele pode, ele tem crédito. Inclusive o primeiro gol... que tem, é claro, o desvio do Freitas, o chute do Ryan, mas começa com ele. Ele que lá atrás se antecipa, rouba a bola e começa a jogar. Ele tá sobrando, né? Final de temporada, o moleque forte pra Mas ele sempre sobrou. Sempre sobrou. Ele sempre sobrou. E esse gol do Ryan, já vê, completando o que o Flavinho tá falando aqui... Deu 3,90 pra galera que acreditou. Não, é verdade. 3,90 de odd, né? O Diniz, ele faz uma mudança que, na minha opinião, foi determinante pro Vasco fazer o primeiro gol e ter a dominância que teve a partir desse gol. Por quê? Porque o PH estava meio sumido no jogo, porque o Andrés Gomes, ele joga na mesma faixa de campo que o PH. Ele gosta desse lado do campo, ele da amplitude, da profundidade pelo lado. E o Diniz, antes do gol, ele troca. Ele traz o Andrés pro lado esquerdo, leva o Diniz, o Nuno Moreira pro lado direito. Vai, vamos sacanear. Não vou te sacanear. O Vini tinha falado isso comigo de manhã e eu vi uma análise dessa de manhã. Exatamente isso. Teve que inverter para poder liberar o PH. Ele leva o Nuno Moreira pro lado direito, que tem a tendência de sair do lado para dentro, para se juntar ao Felipe Coutinho. E o Andrés, por ser destro, vem do lado para dentro do campo, deixando a profundidade também do lado do campo pro Piton. E o Vasco ganha contingente no meio campo e o gol sai por ali. E uma combinação entre Nuno Moreira e o PH. Tio GV, do jeito que o tio GV gosta do Ryan, puxando pra dentro. Aí. De costas, os 30 primeiros minutos, ele tava meio perdido ali no nosso derrete. Depois que ele recebeu a informação para flutuar, você falou no início do programa, jogando como o quê? Como um falso 9 por ali. Fake 9. Ele sai, né, ele estava encaixotado entre os dois zagueiros, ele sai dali, começa a flutuar e joga numa faixa do campo, GV, onde ele se sente muito confortável. E o Thiago é muito malandro. Toda bola que chegava no Ryan, o Thiago... Encosta no corpo dele primeiro. O Thiago tira outro. Aí ele sai, aí o Thiago mantém, aí ele vem de fora pra dentro. Não tem jeito, ele vai pra uma zona confortável, que é a intermediária direita de ataque. E aí quando ele tira pra dentro, e o Diniz falou uma coisa muito verdadeira. O Ryan, ele é um moleque que tem uma potência no chute e uma assertividade muito grande. De onde ele chuta, ele acerta o gol. E ele acertou o gol, a bola acabou desviando. E ele chuta, que você pode ter uma Ferrari na mão. Verdade. Se tu não dirigir, não adianta. Fernando Diniz falando sobre o craque Ryan. Em relação ao Ryan, especificamente, ele só vai confirmando aquilo que eu percebi muito precocemente quando eu cheguei aqui. Reafirmo mais uma vez, ele é um jogador que tem que estar no radar de Copa do Mundo. Ele é um atacante cada vez mais sólido, ele está se conhecendo e se autoafirmando como um grande atacante. E o Ryan de hoje, ele tem tudo para o dia amanhã ser melhor que o de hoje, porque ele está crescendo cada vez mais. Ele é um jogador muito especial. Ele é especial. Ô, GV, eu não gosto muito de fazer esse tipo de comparação, especialmente quando é um garoto que está surgindo ainda, então eu vou falar com muito cuidado aqui. E não me entenda mal você que está aí observando a gente, acompanhando o nosso programa. O Ryan, e eu não vou ser a primeira pessoa que vou falar isso, você provavelmente já ouviu, mas ele lembra as características, eu não estou comparando o jogador, mas lembra as características de um cara que brilhou muito, cara. E que era canhoto, que era forte, que tinha velocidade, que tinha explosão. Não, mais na frente. Mais na frente. Canhoto? Adriano Imperador. Adriano. Ele tem características, não estou comparando, pelo amor de Deus. Cada um é cada um tem a sua história, o Ryan vai escrever a história dele, o Adriano já escreveu. Mas a perna canhota, afiada,
chute potente, forte, grande, explosão, físico, velocidade. Lembra muito. Se vai acontecer, ele vai alcançar o que o Adriano alcançou, se vai ultrapassar, o tempo vai dizer. Mas depende também da venda dele. Pra onde ele vai? Pra onde ele vai? Dinheiro. Mas vem, fala aí, Saturno, sei lá, da Rússia, esse time aí, não Netuno, pode. sei lá, da Rússia. Sabe? Ele tem que ir pra grande centro. Grande centro europeu. A Arábia Saudita é muito dinheiro, a gente talvez fosse. Mas, tem proposta do Porto e o Arsenal... Não, no Porto ele pega o campeonato português e bota no bolso. Porto não. No Porto ele faz 200 gols no Se é pra ir pro Porto, fica aqui. Hoje... Aí já melhora. Portugal sempre foi uma ponte para os grandes centros. Isso é fato, né? Eles têm dinheiro. Aqui o Brasil não tinha um nível financeiro tão alto, diferente do que a gente vê hoje em algumas equipes. Não sei se é tão interessante essa ponte ser feita. GV, o Ryan é um moleque que tem muito, mas muito potencial. O Diniz falou isso na coletiva com relação ao que ele tem feito e com relação ao que ele pode amadurecer e produzir. Mas é bom dar moral para dois caras. A versatilidade do Nuno Moreira é uma coisa que é inacreditável. Ele joga do lado esquerdo, do lado direito, de 10, de 8, de 5. E ele dá pro Coutinho uma liberdade que o Coutinho dificilmente teria se não tivesse um jogador como ele para fazer a função. Porque o Coutinho no jogo de ontem foi onipresente. O Coutinho estava na esquerda, na direita, começando o jogo com o Léo Jardim. E o Coutinho só tem essa liberdade porque o Nuno Moreira consegue, dentro dos setores, fazer uma função que seria o lugar do Felipe Coutinho. E esse moleque merece muito ter feito esse gol de ontem, mesmo eu não gostando dessa palavra, porque todo mundo treina, todo mundo trabalha. Acaba que alguns fazem muito mais para vencer do que outros, estando num momento melhor, numa parte física melhor, num dia mental melhor. E o Nuno Moreira, parabéns, moleque. Eu vou dar parabéns para a zaga do Vasco também, que vinha tomando porrada torta direito. Não esses aí, né? Robert Renan bem demais e o... Carlos Cuesta. E o Cuesta muito bem também. Cara, o menino lá, o volante que veio da América Mineiro. Barros. O Barros bem demais. Cara, assim... Tietê jogou bem. Assim, o Tietê muito bem. Keno também num jogo ontem que, pelo amor de Deus, coitado do Keno. O Keno a gente gosta dele, mas ontem... Tentou, mas não deu. O Barros, cara, tinha hora... Você falou o Barros enchendo... Onde a bola aí, o Barros estava em cima... Enfim... Muita recuperação física. A defesa do Vasco com relação ao Cuesta, o próprio Robert Renan... O Fluminense não teve chance na frente de tocar 3 bolas. Não. E o Robert Renan, que a gente fala muito só da parte técnica dele, mas fisicamente também ele entrega muito.